Fala pessoal, eu sou Adriano Silva, eu faço Day Trade como profissão e invisto no mercado financeiro baseado em gráfico. E nesse canal a gente fala de Day Trade, investimento e economia, e esse é mais um vídeo que a gente bate um papo sobre um tema impactante com relação a Day Trade. A gente vai falar sobre um dos temas mais impactantes no Day Trade, Setup. A verdade é que você não sabe. Você acha que sabe, você acha que já aprendeu sobre Setup, você acha que já estudou insanamente sobre Setup, você acha que já testou o Setup. Mas a verdade é que você nunca aprendeu sobre setup, não porque você não tentou, não porque você não quis, porque não te ensinaram. Não te ensinaram o setup da forma ampla e completa como deve ser ensinado. Eu sempre peço aqui para você dar seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal, só que hoje eu vou fazer um pedido a mais, tá? Para você que já me conhece, já me acompanha, você sabe que eu não fico pedindo isso toda hora. Então isso eu vou pedir para você. Tá? E para você que me acompanha, chegou aqui, se quiser engrenar nisso, se quiser dar ajuda nesse momento importante, vai ser de muito valor. É para você dar o seu like nesse vídeo. Esse vídeo precisa do seu like, esse vídeo precisa chegar a mais gente. Esse vídeo precisa ser assistido por completo, esse vídeo tem algo muito importante nele. Tá? Esse vídeo precisa ser compartilhado com o maior número de traders, aspirante a traders possíveis. Então se você conhece alguém que quer ser day trade, compartilha com ele esse vídeo. Eu preciso da sua ajuda, porque este vídeo precisa chegar a mais gente, eu vou te explicar o porquê. E antes de mais nada, eu tenho que falar que eu estava com um amigo, e para dar o contexto mesmo, para explicar para vocês de onde surgiu essa informação. Eu estava com um amigo que trabalha no mercado financeiro, ele tem um fundo de investimento, tá? Ele, na verdade, ele controla o fundo de investimento. E ele estava falando do day trade, porque ele é adepto ao day trade. Ele falou, Adriano, acompanho o seu canal, acho sensacional. Pô, você podia trabalhar comigo. E eu falei para ele, não é minha vontade, eu gosto de fazer day trade como autônomo. Mas ele falou do day trade, ele gosta e ele falou da minha estratégia. E a gente estava conversando sobre setup, a gente estava num fast food de comida. E nesse fast food de comida, eu normalmente quando vou nele eu canto a musiquinha do fast food de comida, que eu vou dizer aqui para vocês, que ele fala sobre o setup do fast food. Ele fala que o maior sanduíche, o mais vendido deles, tem uma fórmula simples. São 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola, picles e um pão com gergelim. Você já deve saber do fast food que eu estou falando. Esse é um setup. Ou seja, uma configuração que ele ensina para você montar um sanduíche, e é o sanduíche que mais vende nesse fast food. A gente estava lá comendo, você fala, pô, Adriano, você não podia ir num lugar melhor, num lugar mais legal? Sim, podia, mas às vezes tem aquele dia do lixo, você quer comer uma porcaria, e eu gosto. Eu gosto muito desse lanche. A gente estava comendo e eu brincando com ele, cantando, e aí ele falou, isso é um setup. Eu falei, fato, é um setup. Um setup não é só uma configuração gráfica para você operar no mercado financeiro na modalidade day trade, não é só isso. Um setup, para quem trabalha, para quem joga videogame, para quem é gamer, é a configuração do computador. Um setup, para quem trabalha de repente com design gráfico, é a configuração do design dele. Então, para cada mercado, o setup vai ter o seu significado. Só que no day trade, e foi o que ele me falou, no day trade o pessoal nunca aprendeu sobre setup de verdade. Eu cocei a cabeça e falei, por quê? Ele falou, quando você vai falar sobre o setup para você jogar um videogame para um gamer, e eu tô falando, e ele falou para mim que tá falando com conhecimento de causa porque ele montou um pro filho dele, bem caro por sinal, ele falou, você tem que saber a configuração, você tem que saber todos os componentes, você tem que saber o preço dos componentes, o quanto você vai gastar nos componentes, se os componentes se combinam entre si, você tem que saber tudo isso. Aí eu cocei a cabeça e falei, fato, no setup, quando você vai operar no day trade, também. Ele, não. Você acabou de falar o setup do sanduíche mais vendido desse fast food. E aí? Só que tem mais coisas que você não sabe. Essa é o que você sabe. O que você não sabe? O custo de armazenamento de cada item desse setup. Do hambúrguer, do alface, do queijo, quanto tempo dura, se é perecível ou não. Eu cocei a cabeça e falei, realmente, isso eu não sei. Nunca parei para pensar nisso. Além do custo de armazenamento, o custo de marketing para vender esse sanduíche que mais vende nesse fast food. Além disso, o custo para manter a estrutura deste local. Eu falei, peraí, mas está sendo muito mais amplo, aí você está falando de trade system. Ele falou, não estou falando de trade system, você vai entender. E aqui vai a verdade que você não sabe sobre o setup. E que você precisa saber. O setup não é só a configuração gráfica, que você entra, você marca o seu ponto de saída, você marca o seu ponto de entrada para você ganhar dinheiro e está tudo maravilhoso. Eu tenho stop loss, eu tenho stop gain, eu tenho entrada, agora só espero. Não. Essa parte é só a musiquinha dos 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles e um pão com gergelim. É só isso. É só isso. Só que sem ter todo o custo por trás, que é o que você não sabe. Peraí, qual é a porcentagem de acerto desse setup? Ah, mas ninguém nunca fez, ninguém nunca estudou. É porque ninguém nunca se interessou em fazer. Ninguém nunca foi na parte mais importante do setup. Peraí, qual é a taxa de acerto desse setup? Ah, não, mas alguém falou que a taxa de acerto é de 70%. Legal. Mas para além disso, tá? Para além disso, se é de 70%, então se eu só aplicar esse setup, somente essa configuração, eu vou acertar 70% das vezes, tá bom.
E qual é o risco-retorno? Ah, mas o risco-retorno ali é de 3 para 1, 2 para 1, enfim. É mesmo? Então, e se não for, não entram? Onde é o ponto de entrada? A saída? Não, a saída é no alvo de FIBO. Tem certeza? E são questões que eu estou falando para você porque eu já questionei diversos traders que eu comprei curso deles. E a resposta era é porque é, e não dessa forma, mas é porque é de uma forma diferente, de uma explicação diferente, com uma abordagem diferente. E eu não tinha os verdadeiros números do setup. Falei, tá bom, você tem uma base de dados que me comprove isso? Não, não tinha, não existia. O que chegou mais próximo disso foram as configurações gráficas do Thomas Bukowski, da análise que ele fez do livro que ele publicou, dos 5 anos analisando as figuras gráficas, o comportamento e a taxa de acerto delas dentro do SP500. Para quem não conhece, é importante pesquisar. Eu já li, eu já entendi, eu fui atrás, eu fui a fundo, eu já apliquei. Só que, infelizmente, aquilo não trouxe o resultado que eu esperava, o resultado foi pequeno. Porque uma vez que rompe uma figura gráfica, uma vez que vai, normalmente não é 1 para 1. Tá 0,8 para 1, ou seja, você ganha 0,8 e perde 1. Não tem problema, mas a taxa de acerto não corresponde àquilo. Eu falei, legal, então não tem um efeito estatístico. Então o setup ele vai muito além da configuração gráfica para você executar ele. Um setup vai muito além dos 70% da taxa de acerto. O setup tem muitas nuances e configurações que não dizem. O setup não é só o comportamento e a configuração gráfica. O setup também é o dinheiro que você vai aplicar. É o capital, é o tamanho da mão, é quanto você tem que ter ali na margem de segurança da corretora para você se manter na operação. Um setup é tudo isso. E aí quando você pergunta para alguém que fala sobre isso, ou quando você vai buscar literatura que fale sobre isso, você fala, beleza, com quanto eu devo começar no day trade? Eu não acho essa resposta. Ninguém me dá essa resposta. Óbvio, hoje eu já sei. Hoje, depois de mais de 5 anos operando no day trade, no mercado financeiro, eu já tenho essa informação. E é isso que esse meu amigo abordou. Ele falou, legal, a gente está aqui comendo esse sanduíche, bacana, a gente está aqui conversando e eu brinco com ele que a gente já foi aprovado no teste do fast food. Que você vai no fast food, normalmente é comida rápida, você come e vai embora. E quando você come e continua lá conversando e acaba pedindo outra coisa, é porque o papo dá muito bom. A pessoa que está do seu lado é muito agradável e isso realmente, para mim, é o melhor teste de fast food. É quando você está com uma pessoa legal e aquilo vai e você fica ali tempos e horas e não percebe o tempo passar. Você está ali só para comer uma porcaria e conversar com um amigo. E foi bem isso. Foi bem nessa configuração. Tá? E uma vez que eu entendi isso, eu cocei a cabeça, fiquei pensando, falei, é verdade. Ele falou, e quando você fala do setup super tendência, Adriano, você dá toda a informação. Você entrega o que é preciso. Qual o tamanho da mão? Qual o tamanho do loss? Qual o gerenciamento de risco? Aonde está o impacto emocional? Porque o impacto emocional está nisso. Muitas vezes a gente faz um reducionismo do impacto emocional no day trade, falando, ah, você vai ter ali um problema de ansiedade, a ganância, e tudo isso impacta sim. Mas o que leva a tudo isso? Ah, você vai ter a pressão do mercado, mas o que leva a tudo isso? O que leva a tudo isso é confiança. E isso faz parte do setup. Pensa comigo, se de repente chegar um irmão seu, um irmão que você gosta muito, ou de repente se você não tem uma relação boa com seu irmão, seu pai, e se você não tem uma relação boa com seu pai, é uma pessoa que você tem uma relação muito boa. Chega para você e pede um dinheiro emprestado. Você olha para aquela pessoa, como você tem uma relação boa, você empresta o dinheiro para ela sem medo que ela vá devolver. Você acredita que ela vai devolver. E eu vou mais além. E se ela chega e fala, ó, vou te devolver no dia X. Aí chega no dia X ou antes do dia X, ela te devolve aquele dinheiro. E aí ela vai de novo e pede mais dinheiro emprestado. Aí você fala, bom, tudo bem, ela me devolveu, ela é uma pessoa legal, tem uma relação boa com ela, não vai estragar de repente essa amizade, ou essa relação de irmãos, essa relação de pais e filhos, e você vai e empresta de novo dinheiro para ela, fala, vou te devolver no dia Y. E antes do dia Y ela te devolve o dinheiro. Você vai crescendo a sua confiança com relação àquela pessoa. E você não vê mal em ajudar, você não vê mal em emprestar o dinheiro para ela. Você não vê mal em fazer nada por ela, porque ela é uma pessoa agradável, ela é uma pessoa que cumpre com o que fala. O setup tem que cumprir com o seu objetivo. E o objetivo do setup é extrair lucro do mercado financeiro. E ele não precisa acertar 100% das vezes, não precisa. Mas se você só executar ele, ele precisa ser lucrativo. Esta foi a dificuldade que eu achei. Quando eu executava os setups, eu não sabia os números, porque eu não achava os números. Porque dos cursos que eu comprei, dos livros que eu li, ele não me dava os verdadeiros números. Então eu tive que entender, enxergar e trabalhar para encontrar os números e invariavelmente eu caí no setup super tendência, que eu criei, baseado nos meus números, baseado nas informações estatísticas que eu fui alimentando sobre a planilha que tem lá contida todos os meus relatórios de trade. Isso fez com que eu encontrasse a informação que esse meu amigo questionou. Ele falou, por isso que o setup super tendência tem super valor. Eu queria aplicar ele aqui. A gente estava conversando exatamente sobre isso.
E falando sobre esse tema, eu falei para ele, falei, não, legal, maravilha, realmente, eu tenho essas informações. E eu tenho as informações fáceis, eu te entrego essas informações. Eu ensino para você isso, tranquilo. Tá? Por quê? Eu sei o ponto de entrada, o ponto de saída ganhando dinheiro. Eu sei se tem preço médio ou não. Eu encaixo o preço médio ou não. Ele é objetivo na sua subjetividade de análise, que é outra coisa que o day trader tem que entender. Por mais que o setup seja objetivo, existe uma subjetividade da informação do movimento do preço, porque é subjetivo. Você não controla o mercado, e essa é a subjetividade. Você controla só a si mesmo. Eu entendo a configuração da aplicação do setup supertendência, do setup ST. Eu entendo. Eu sei o limite financeiro, eu sei o quanto eu devo ter na conta margem, na conta de segurança para não ser estopado pela corretora. Eu sei. E quando eu sei, eu consigo alavancar ele. Quando eu consigo alavancar, eu consigo colocar mais dinheiro e extrair mais dinheiro, colocar mais dinheiro e extrair mais dinheiro. O que eu chamo de montinho, montão. Você vai lá e coloca uma mão, um montinho, aí você tira um montão. Aí você pega aquele montão, tira uma parte e adiciona um montinho. E coloca uma mão maior e você tira um montão. Só que não é assim, fazendo a revelia. Existe uma estratégia, um método para você fazer isso. E é por isso que eu pedi para vocês, no começo desse vídeo, assista esse vídeo até o final. E é por isso que eu pedi para vocês, compartilhe este vídeo com day traders que você conhece. Principalmente se não tiver atingido a consistência. Eu vou deixar uma pergunta final aqui para você. Quantos meses você ficou no lucro? Quanto tempo você de fato está no lucro ou você não está no lucro? Eu sei que é uma pergunta, é um pedido até meio chato e meio difícil, mas deixa nos comentários desse vídeo. É importante quando a gente compartilha isso, a gente consegue ter uma visibilidade melhor do que acontece. Porque boa parte dos meus amigos que operam no mercado financeiro na modalidade day trade, boa parte não consegue atingir a consistência, não consegue manter meses de lucro e pior, estão empatados ou negativos porque não seguem uma única estratégia. Seguem milhares de estratégias, porque não sabe a verdade sobre o setup. E agora que eu te expliquei isso, vou falar para vocês que eu vou esperar vocês amanhã às 8h30 da manhã no Bom Dia Day Trader, onde eu trago todas as informações necessárias para que vocês se preparem para fazer um day trade de qualidade, e à noite, às 8 horas da noite, eu Risca na Própria Pele, onde eu mostro meu day trade de verdade, te ensinando a fazer 5 de 1, ou seja, 5 dígitos dentro de um mesmo mês. Se você aprender a receita é só você replicar, são 10 mil reais ou mais dentro de um mesmo mês. E como eu sempre digo no final de todos os vídeos aqui, até o próximo dia de trade, até o próximo day trade.